Se você conseguir dançar melhor do que eu te dou 5.000 reais. A noiva do magnata olhou fixamente nos olhos da filha da funcionária e disparou essa frase na frente de todos. A garotinha tinha apenas 3 anos de idade. Estava descalça sobre o piso de granito polido, enquanto a mulher mais influente daquela propriedade estava abaixada bem na sua frente, sorrindo. No entanto, não era um sorriso genuíno. Era aquele tipo de expressão de quem já tomou uma decisão cruel antes mesmo de mover os lábios. Todo mundo naquela sala começou a rir. Os outros empregados desviaram o olhar, constrangidos. A mãe da menina apertou o cabo do rodo com tanta força que as articulações dos seus dedos ficaram completamente brancas. Ninguém ali esperava o que aconteceria a seguir. Absolutamente ninguém. E quando aquele momento terminou, nada naquela residência seria igual outra vez. A história de hoje é profundamente emocionante, daquelas de arrepiar e que guardam uma reviravolta impressionante. Mais do que isso, ela traz uma lição de vida marcante que vai ecoar nos seus pensamentos por muito tempo. Em um dos condomínios fechados mais exclusivos da região de Interlagos, na capital paulista, escondida por trás de imponentes portões de aço e cercas vivas impecavelmente podadas, erguia-se uma mansão que parecia um verdadeiro palácio visto de fora. Mas grandes aparências, como a vida costuma ensinar, têm uma capacidade impressionante de camuflar suas próprias sombras. Dentro daquela propriedade vivia Gustavo Rocha, de 34 anos, um bilionário que ergueu um império no setor de tecnologia e softwares começando do zero, em um quarto modesto de uma pensão estudantil em Sorocaba. Gustavo era o tipo de patrão que fazia questão de lembrar o nome de cada colaborador da casa, que distribuía gratificações generosas no fim do ano e que, apesar de toda a riqueza acumulada, ainda se sentia deslocado em ambientes excessivamente luxuosos. No extremo oposto estava Isabela Medeiros, de 31 anos. Uma mulher deslumbrante, de respostas ácidas e que exibia com orgulho o imenso anel de noivado de Gustavo em seus dedos perfeitamente tratados. Isabela caminhava pelo mundo como se tudo estivesse à venda, e na maioria dos lugares, ela realmente acreditava que estava. E havia também Clarice Silva, de 29 anos, a colaboradora doméstica que cuidava da organização da casa dos Rocha há cerca de 2 anos. Silenciosa e extremamente focada, ela carregava no semblante o peso que apenas uma mãe que cria um filho sozinha consegue compreender. Clarice havia saído de São Mateus, na zona leste de São Paulo, sem nada além de sua força de vontade e de sua pequena joia. Essa joia era a pequena Beatriz, de 3 anos, dona de cabelos cacheados bem escuros, olhos expressivos e um coração puro que ninguém naquela casa tinha sido capaz de notar ainda. Esta é a crônica de uma tarde que transformou o destino de cada um deles para sempre. O piso reluzente da mansão dos Rocha já havia sido testemunha de muitos eventos, mas nunca de algo parecido com a presença de Beatriz em uma tarde de terça-feira. Clarice já prestava serviços ali há algum tempo quando o verdadeiro impasse começou. E tudo teve início em silêncio, através de pequenos sinais cotidianos que muitos ignorariam. Um olhar fixo prolongado além da conta, uma ironia disfarçada de elogio e um tom de voz condescendente que fazia a espinha de Clarice gelar. Mas naquela terça-feira específica, no fim de outubro, a hostilidade ganhou forma, e o nome dela era Isabela. Gustavo havia viajado para Curitiba para participar de uma importante convenção de negócios e só retornaria na quinta-feira. Isso significava que Isabela tinha a mansão inteira sob seu comando absolutista, incluindo todos os que trabalhavam ali. Normalmente, Clarice encontrava uma alternativa para deixar Beatriz nos dias de faxina pesada. Ela contava com o apoio de uma vizinha em Santo André, uma professora aposentada chamada Dona Neuza, que cuidava da menina por algumas horas no período matutino. Contudo, naquela manhã de terça, Dona Neuza telefonou avisando que havia adoecido e a cuidadora reserva não pôde atender. Clarice se viu paralisada na cozinha de seu pequeno apartamento às 6 horas da manhã, sentindo o mundo desabar ao seu redor. Ela não tinha a opção de faltar. 2 ausências naquele mês resultariam em uma advertência por escrito. E uma penalidade dessas na atual conjuntura, sendo mãe solo e com o boleto do aluguel vencendo em poucos dias, era um risco que ela simplesmente não podia correr. Diante do beco sem saída, tomou uma decisão audaciosa. Agasalhou Beatriz com seu casaco rosa predileto,
Colocou o urso de pelúcia desgastado, um bichinho antigo que a menina chamava de conselheiro, debaixo do braço da filha e seguiu em direção ao condomínio. Antes de entrar, fez uma ligação confidencial para seu Alberto, o supervisor-geral da residência, um homem sensato que trabalhava para a família Rocha há mais de uma década. Seu Alberto respirou fundo do outro lado da linha, mas respondeu em tom baixo: "Pode vir, Clarice. Nós damos um jeito por aqui. O doutor Gustavo jamais aceitaria ver você prejudicada por um imprevisto desses." Aquelas palavras trouxeram alívio. Durante as primeiras horas do expediente, Beatriz permaneceu na área de descanso dos funcionários, totalmente distraída e desenhando com estojo de hidrocores que Clarice sempre mantinha na bolsa para momentos de necessidade. Beatriz era uma criança extraordinariamente silenciosa para a idade. Não chegava a ser timidez, mas sim um forte senso de observação. Ela acompanhava cada movimento ao redor com aqueles olhos grandes e expressivos, como se estivesse registrando tudo na memória para analisar mais tarde. Clarice executou suas tarefas matinais com a agilidade típica de quem aprendeu a nunca desperdiçar tempo ou energia. Espanou os livros da biblioteca, higienizou os toaletes da ala oeste e estava finalizando o polimento do corrimão da escadaria principal quando captou o eco nítido de saltos finos batendo contra o piso de granito. "O que está acontecendo?" pensou Clarice, virando-se imediatamente. Isabela estava parada na base dos degraus. Envolvia-se em um roupão de seda legítima na cor pérola, com os cabelos escuros caindo soltos sobre os ombros e uma xícara de café expresso em uma das mãos. O olhar dela estava fixo na direção da área de descanso, de onde o som baixo de Beatriz cantarolando sozinha escapava pela fresta da porta. "Peço desculpas, Dona Isabela", antecipou-se Clarice, mantendo a voz firme, mesmo sentindo o coração disparar no peito. "A minha vizinha que cuida dela adoeceu hoje cedo. Eu realmente fiquei sem alternativas. Mas ela é extremamente calma. Prometo que não causará nenhum transtorno." Isabela fixou os olhos em Clarice por um intervalo desconfortável. A feição dela passava longe de qualquer vestígio de empatia. "Você trouxe sua filha para o ambiente de trabalho", constatou Isabela. Não era uma indagação, era uma afirmação fria, seca e cirúrgica. "É apenas por hoje, isso não vai se repetir", garantiu a funcionária. Isabela repousou a xícara sobre o aparador do corredor, uma peça de jacarandá que Clarice teria o trabalho de limpar novamente, e caminhou a passos lentos até a sala de descanso. Clarice a seguiu de perto, com a pulsação ecoando forte nos ouvidos. Ao ver a porta se abrir por completo, Beatriz ergueu os olhos do papel. Encarou Isabela com a ingenuidade pura de uma criança de 3 anos. Sem timidez, sem fingimento, apenas observando. Isabela devolveu o olhar da mesma forma que alguém examina um objeto decorativo fora do lugar. "Qual a idade dela?" indagou, sem desviar os olhos da menina. 3 anos, Dona Isabela", respondeu Clarice. Lentamente, o canto dos lábios de Isabela se elevou em um esboço de sorriso. Mas não transmitia calor humano, era uma expressão puramente desdenhosa. "E o que ela faz o dia inteiro? Só fica sentada aí?" "Ela é uma menina muito educada e obediente", explicou Clarice, medindo as palavras. Isabela agachou-se, alinhando seu rosto ao nível dos olhos de Beatriz. Analisou as feições da garotinha com uma intensidade que Clarice não soube decifrar. Foi então que Isabela reparou em um detalhe no canto do balcão, onde Clarice havia apoiado o celular para entreter a filha. A tela permanecia acesa, exibindo uma coreografia infantil animada, cheia de cores e ritmos simples. Debaixo da mesa, os pezinhos descalços de Beatriz acompanhavam a melodia com uma precisão rítmica impressionante. "Ah!" murmurou Isabela, quase para si mesma. "Então ela dança?" "Ela é apaixonada por música", comentou Clarice. Isabela ergueu-se devagar. A atmosfera em seu semblante havia mudado por completo. Clarice passaria meses tentando decifrar o que aquela mudança significava. Se era puro deboche, arrogância ou um sentimento muito mais antigo e complexo do que esses dois combinados. "Minha mãe me matriculou na academia de balé quando eu tinha exatamente a idade dela", comentou Isabela para o vento. "Participei de competições de alto nível até os 19 anos. Conquistei 3 medalhas de ouro nacionais. Não que isso venha ao caso agora. É uma trajetória muito bonita", respondeu Clarice, por mera formalidade.
Isabela lançou um último olhar para Beatriz e disparou uma frase que ecoaria na mente de Clarice por muito tempo. Ela é bonitinha, mas nunca vai passar disso na vida. Disse aquilo com a mesma naturalidade de quem comenta que o tempo está prestes a mudar. Com total convicção e indiferença. Clarice sentiu o sangue ferver no peito, mas engoliu em seco. Apertou os lábios e guardou o silêncio para si, pois dependia daquele salário para sobreviver. E Beatriz estava ali assistindo. Ela não se permitiria desmoronar na frente da filha. Isabela resgatou sua xícara de café e se retirou do local. Beatriz, que havia testemunhado toda a interação com seus olhos grandes e atentos, olhou para a mãe e quebrou o silêncio. Mamãe, aquela moça é triste. Clarice piscou, surpresa. O que foi, meu amor? Aquela moça, repetiu Beatriz com simplicidade, apontando o dedinho indicador na direção do corredor por onde a noiva do patrão havia sumido. Ela é triste por dentro. Clarice contemplou a filha por um instante. Em seguida, ajoelhou-se no chão, acolheu a menina em um abraço protetor e a apertou contra o peito com um pouco mais de força do que o habitual. Você é um anjo, sabia? Sussurrou emocionada. Beatriz apenas retribuiu dando tapinhas de leve nas costas da mãe com sua mãozinha minúscula, num gesto silencioso de conforto. E, no fundo, era exatamente o que Clarice precisava. Uma energia pesada começava a se concentrar nos ambientes daquela mansão. Clarice conseguia pressentir o clima hostil da mesma forma que se percebe a chegada de uma tempestade antes mesmo das primeiras nuvens cobrirem o céu, no ar carregado, no silêncio incômodo, na maneira como seu Alberto desviava os olhos preocupados sempre que cruzava com ela pelos corredores. O restante do período matutino transcorreu sem novos contratempos. Isabela se isolou nos aposentos da ala leste, enquanto Clarice manteve Beatriz entretida e silenciosa na área de descanso. Ao meio-dia, a funcionária já havia adiantado a maior parte de suas obrigações e permitiu-se acreditar, com cautela, que o pior momento do dia já havia ficado para trás. Ela mal sabia o quanto estava enganada. Passava de 1h da tarde quando Isabela ressurgiu no living principal. Desta vez, já estava devidamente produzida. Usava uma calça de alfaiataria escura, um suéter de grife importado e os cabelos presos em um arranjo moderno e sofisticado. Ela não estava só. Estava acompanhada por 2 mulheres que Clarice já havia visto antes, conhecidas como amigas de alta sociedade de Isabela. Juliana, que usava sua opulência como se fosse um perfume forte, excessiva e impossível de não ser notada. E Letícia, que soltava gargalhadas de absolutamente tudo que Isabela dizia, sempre com um atraso de 3 segundos em relação às outras pessoas. Elas cruzaram o hall de entrada principal como uma verdadeira frente fria, trazendo consigo o aroma de um almoço requintado e de vinho branco sofisticado. Clarice estava higienizando as grandes vidraças próximas à porta de entrada quando o trio se aproximou. Ela fez um breve aceno formal com a cabeça. Isabela agiu como se a funcionária sequer existisse. Juliana a encarou da mesma forma que se examina um papel de parede genérico. Letícia já estava completamente entretida com a tela do celular. Foi nesse exato momento que Beatriz surgiu. A menina tinha ficado impaciente na sala de descanso e caminhou alguns passos em direção ao corredor de circulação, ainda apertando o conselheiro contra o peito, com seus tênis emitindo um ruído suave contra o piso polido. Ela estancou ao notar as 3 mulheres e ergueu o olhar com aqueles olhos expressivos e desprovidos de temor. Juliana foi a primeira a reparar. Gente, isso é uma criança? O que uma menininha está fazendo aqui na residência do Gustavo? A funcionária trouxe, disparou Isabela, com a mesma rispidez cirúrgica que demonstrara no período da manhã. Clarice soltou o pano de limpeza imediatamente e caminhou a passos rápidos na direção de Beatriz. Eu já vou levá-la de volta para os fundos. Não, espere um pouco, Isabela, interveio a noiva. Havia um tom peculiar em sua voz, algo que fez seu Alberto, que havia surgido discretamente na extremidade do corredor, daquela forma que colaboradores experientes sempre se materializam quando pressentem uma confusão iminente, congelar completamente onde estava. Isabela agachou-se mais uma vez diante de Beatriz, repetindo a mesma postura da manhã, porém com uma plateia totalmente diferente ao seu redor. A mãe dela me garantiu que ela é fascinada por dança, comentou Isabela para as amigas, sem desviar os olhos fixos de Beatriz. Pelo visto,
Temos um talento raro escondido por aqui. O estômago de Clarice despencou no mesmo instante. É sério? Desdenhou Juliana, achando graça da situação. Eu estava refletindo aqui, prosseguiu Isabela, adotando aquela tonalidade leve, descompromissada e minuciosamente projetada. Nós bem que poderíamos organizar um pequeno duelo. Afinal de contas, ela abriu um sorriso, e era o tipo mais perigoso de expressão, aquela que já arquitetou a maldade antes mesmo de se completar. Eu competi profissionalmente por mais de uma década. Acho que seria bem justo dar uma oportunidade para a garotinha mostrar o que sabe. Dona Isabela, por favor. Tentou intervir Clarice. É apenas uma brincadeira saudável, cortou Isabela, sem sequer se dar ao trabalho de olhar para a funcionária. A menos que você esteja com receio de que ela passe vergonha diante de nós. Beatriz olhou para a mãe, e Clarice olhou de volta para a filha. Naquele breve cruzamento de olhares, houve um diálogo completo, daqueles que apenas mães e filhos conseguem travar sem pronunciar uma única palavra. Os olhos de Clarice imploravam: você não precisa passar por isso. Mas os olhos de Beatriz transmitiam algo que Clarice jamais poderia prever. Eles diziam firmemente: eu quero. Clarice endireitou a postura devagar e encarou Isabela nos olhos. O que exatamente a senhora tem em mente? Isabela ergueu-se e abriu os braços em um gesto de pura encenação teatral. Muito simples. Ela faz a apresentação dela, eu faço a minha. A Juliana e a Letícia avaliam quem foi melhor. Se ela conseguir me superar. Isabela fez uma pausa dramática, olhando de soslaio para as amigas, saboreando o absurdo daquela cena. Eu dou 5.000 reais em dinheiro para ela agora mesmo. Juliana soltou uma gargalhada alta. Letícia a acompanhou 2 segundos depois, pontual como de costume. Isabela, ela é só uma criança de 3 anos, ponderou Juliana. Eu tenho total consciência disso, respondeu Isabela com simpatia ácida. Esse é justamente o ponto alto da brincadeira. A antessala mergulhou em um silêncio pesado, quebrado apenas pelos resquícios das risadas que se dissipavam pelos cantos. Seu Alberto permanecia estático no fundo do corredor, com o semblante completamente indecifrável e as mãos cruzadas à frente do corpo. Clarice mantinha-se ereta. Sentia uma chama intensa arder em seu peito. Não era apenas indignação, era algo muito mais cortante, um instinto protetor, feroz e ancestral. Voltou a olhar para Beatriz. A menina observava o chão. A vasta extensão de granito claro do hall principal parecia imensa e silenciosa. De repente, Beatriz ergueu aqueles olhos castanhos e compenetrados para Isabela e, com uma voz miúda, porém perfeitamente audível, disparou: tá bom. A afirmação ecoou pelo ambiente como uma pedra rompendo a calmaria de um lago calmo. Clarice piscou, assustada. Meu amor, você. Eu quero dançar, mamãe, repetiu Beatriz com simplicidade. Isabela demonstrou um entusiasmo genuíno, embora o sorriso não alcançasse seus olhos frios. Então o desafio está aceito. O que se sucedeu a seguir, algo que absolutamente ninguém naquele cômodo estava preparado para presenciar, seria relatado por cada uma das testemunhas exatamente da mesma maneira, independentemente de suas crenças ou de sua posição social. Todos afirmariam categoricamente: eu nunca presenciei nada parecido na minha vida. Mas ainda não chegamos nessa parte. Porque, primeiro, foi a vez de Isabela se apresentar, e ela demonstrou uma técnica primorosa. Até mesmo Clarice, que naquele instante daria tudo para ver Isabela perder o equilíbrio no salto, teve que reconhecer, em um silêncio doloroso, que Isabela Medeiros se movimentava como se tivesse sido esculpida pela própria melodia. Seus movimentos eram fluidos, precisos e magnéticos. Ela dominou o piso de granito com a prepotência de quem jamais duvidou, por um segundo sequer, de que aquele espaço era seu por direito. Juliana e Letícia romperam em aplausos entusiasmados. Sob uma perspectiva puramente técnica, havia sido uma performance impecável. Isabela finalizou com uma reverência teatral e satisfeita. Girou o corpo na direção de Beatriz, exibindo no rosto uma feição que conseguia ser pior do que a própria maldade. Era o mais puro desdém, a certeza absoluta de quem já havia triunfado antes mesmo do adversário dar o primeiro passo. Sua vez, pequenina. O coração de Clarice batia como um tambor no peito. Ela desceu até o nível da filha. Meu anjo,
Você não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Nós podemos simplesmente dar as costas. Mamãe, interrompeu Beatriz, e a voz da menina transmitia uma serenidade tão profunda e segura que Clarice simplesmente emudeceu. Coloca minha música, por favor. Clarice a encarou, confusa. A sua música. Beatriz confirmou com a cabeça. Aquela que a gente ouviu hoje de manhã bem cedo. A que eu mais gosto. As mãos de Clarice tremiam levemente enquanto ela tensionava os dedos para destravar o celular. Procurou o arquivo e localizou a faixa. Uma melodia rítmica, suave e envolvente que as duas haviam descoberto juntas alguns meses atrás. Clarice apertou o botão de play na tela trincada do seu aparelho. O som que invadiu o vasto hall de granito da mansão não era uma batida eletrônica moderna, nem uma música pop genérica de sucessos infantis. Era uma composição instrumental, suave e profundamente melancólica, guiada pelo som de um violoncelo solitário acompanhado por toques leves de piano. Era uma música que Clarice costumava ouvir nas noites em que a solidão e o cansaço ameaçavam esmagar seu peito, uma melodia que Beatriz havia aprendido a amar em silêncio. A pequena Beatriz caminhou até o centro do salão. Ela abaixou-se com cuidado e depositou o conselheiro, seu ursinho de pelúcia surrado, no chão frio, como se estivesse lhe dando a melhor visão do espetáculo. Depois, endireitou o corpo pequenino. Não havia técnica de balé nela. Não havia anos de treinamento caro, posturas ensaiadas ou a rigidez de quem foi moldada para competir. Quando a nota mais grave do violoncelo ecoou, Beatriz fechou os olhos. E então, ela se moveu. O que se viu a seguir foi algo que desafiava a lógica de uma criança de 3 anos. Beatriz não estava apenas acompanhando o ritmo. Ela parecia estar traduzindo o que sentia. Ela girava, os bracinhos curtos balançando pelo ar com uma fluidez assustadoramente orgânica. Não eram passos calculados para impressionar juízes. Era a expressão pura de uma alma que, apesar do pouco tempo de vida, já compreendia a beleza oculta na tristeza e na esperança. Ela deslizava os pés descalços pelo chão espelhado, abaixava-se e levantava-se como se estivesse brincando com o próprio ar ao seu redor. O sorriso em seu rosto era radiante, genuíno, o oposto exato da máscara fria que Isabela exibia minutos antes. Clarice levou as 2 mãos à boca para abafar um soluço. As lágrimas já escorriam livres por seu rosto. Ela via ali não apenas a sua filha, mas o resumo de toda a luta, todo o amor e toda a resiliência que construíram a vida das duas. Juliana e Letícia, que até então mantinham sorrisos de deboche prontos nos lábios, foram lentamente perdendo a expressão. O silêncio no salão, preenchido apenas pela música e pelo raspar suave dos pezinhos de Beatriz no chão, tornou-se denso, quase sagrado. Isabela, por sua vez, cruzou os braços com força, o maxilar travado. Ela esperava uma criança desengonçada, caindo e passando vergonha. Em vez disso, estava diante de um espetáculo de pura intuição artística que nenhuma academia no mundo conseguiria ensinar. Mas o que ninguém ali havia notado, imersos que estavam naquela cena surreal, foi o clique metálico da porta dupla de carvalho maciço se abrindo lentamente às costas de Isabela. Gustavo Rocha não estava em Curitiba. O nevoeiro denso na capital paranaense havia cancelado todos os voos daquela manhã, forçando o bilionário a retornar para casa. Ele havia entrado em silêncio, deixando a mala de lado ao ouvir a música clássica ecoando de uma forma incomum em sua casa. Parado nas sombras do pórtico, Gustavo testemunhou tudo. Ele viu a noiva, a mulher com quem planejava construir uma família, ostentando um olhar de puro ódio e humilhação direcionado a uma criança indefesa. Viu as amigas ricas com posturas de juízas cruéis. Viu Clarice, sua funcionária exemplar, encolhida e chorando. E, no centro de tudo, viu aquela garotinha de 3 anos dançando como se o mundo inteiro fosse feito de luz. Para Gustavo, aquele momento foi um espelho retrovisor de sua própria alma. Ele se lembrou dos tempos na pensão estudantil em Sorocaba, das portas fechadas na cara, dos olhares de nojo que recebia de pessoas que nasceram em berço de ouro, pessoas exatamente iguais a Isabela. Ali, no hall de sua própria casa, o homem que construiu um império percebeu a monstruosidade que estava prestes a colocar uma aliança no dedo. A música terminou. Beatriz parou, ofegante, com os cachos grudados na testa suada. Abriu os olhos, pegou o conselheiro do chão e correu direto para os braços de Clarice, que a apertou com uma força desesperada. Isabela engoliu em seco. A energia do ambiente havia mudado,
mas o seu ego se recusava a ceder. Ela forçou 2 ou 3 palmas secas e irônicas. Muito bonitinho, disse Isabela, com a voz carregada de veneno, tentando restaurar sua posição de domínio. Uma graça, realmente. Mas balé exige técnica, postura, simetria. Coisas que, obviamente, não se aprende no seu bairro, não é, Clarice? Eu venci. A brincadeira acabou. Podem voltar para o quartinho de vocês. Ela não vai a lugar nenhum. A voz grave e profunda cortou o salão como um trovão. Isabela congelou. Juliana deixou o celular escorregar das mãos. Letícia levou a mão ao peito em um susto teatral. Clarice arregalou os olhos. Gustavo saiu das sombras, o terno escuro impecável contrastando com a expressão sombria em seu rosto. Ele caminhou devagar pelo mármore, os olhos fixos na noiva. Gustavo. Meu amor. Isabela gaguejou, o rosto perdendo toda a cor. Você. O seu voo para Curitiba. Cancelado, respondeu ele, parando a menos de 1 metro de distância dela. O que foi uma bênção. Se eu tivesse viajado, talvez eu me casasse com uma mulher sem alma e só descobrisse tarde demais. Do que você está falando? Isabela tentou rir, olhando para as amigas em busca de apoio, mas as duas recuaram, covardes. Foi só uma brincadeirinha. Nós estávamos apenas nos divertindo com a filha da funcionária. Nos divertindo, repetiu Gustavo, o tom de voz perigosamente calmo. Humilhar uma mãe solo e coagir uma criança de 3 anos a uma competição doentia é o seu conceito de diversão, Isabela? Ele olhou para Clarice, que ainda segurava Beatriz protetoramente. O olhar do bilionário suavizou instantaneamente. Clarice, eu lhe peço as minhas mais sinceras desculpas, disse ele, e para choque de todos, fez uma leve reverência com a cabeça para a funcionária. Você e a sua filha jamais deveriam ter sido expostas a esse tipo de crueldade debaixo do meu teto. Gustavo voltou a atenção para Isabela. Qual era o valor da aposta? Ele perguntou. Gustavo, pelo amor de Deus, não me envergonhe na frente das minhas amigas. Sibilou Isabela, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Qual era o valor da aposta? Ele repetiu, cada palavra soando como uma sentença de um juiz. 5.000 reais, murmurou Juliana lá do fundo, tremendo de medo. Gustavo enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou seu talão de cheques pessoal. Usando o aparador de jacarandá, ele preencheu o papel rapidamente, assinou com firmeza e caminhou até Clarice, estendendo-lhe o documento. Não precisa, doutor Gustavo, por favor. Clarice recuou, chorando. Não é caridade, Clarice. É o pagamento de uma dívida de honra, disse Gustavo com firmeza, colocando o cheque na mão trêmula da mulher. A sua filha não apenas venceu essa competição absurda. Ela humilhou a técnica vazia da minha ex-noiva com algo que dinheiro nenhum neste mundo pode comprar. Coração. A propósito, o cheque não é de 5.000. É de 50.000 reais. Use isso para garantir que a Beatriz tenha a melhor educação possível e não precise jamais abaixar a cabeça para pessoas arrogantes. Isabela soltou um grito abafado de indignação. Ex-noiva. Você está terminando um noivado comigo por causa de uma empregadinha e da cria dela? Gustavo, você não pode fazer isso. Eu sou Isabela Medeiros. Gustavo virou-se para ela, a expressão completamente gélida. Foi exatamente por achar que você era superior a alguém que você perdeu tudo hoje. Tire o anel. Isabela. A mulher recuou, balançando a cabeça em negação. Tire o anel, ordenou ele, sem alterar o tom, mas com uma autoridade absoluta. Tremendo, soluçando de ódio e humilhação, Isabela arrancou o diamante do dedo e o atirou no chão de mármore. O som da joia quicando ecoou solitário. Seu Alberto, chamou Gustavo. O supervisor-geral, que acompanhava tudo com um brilho de satisfação nos olhos molhados, deu um passo à frente. Sim, doutor Gustavo. Acompanhe as senhoritas até a porta. E garanta que todas as coisas da dona Isabela sejam empacotadas e enviadas para o endereço dos pais dela ainda esta noite. O acesso dela ao condomínio está revogado permanentemente. Sem dizer mais uma palavra, Isabela girou nos calcanhares e marchou em direção à saída, seguida por suas amigas que mal conseguiam disfarçar o pavor. As pesadas portas da mansão se fecharam atrás delas com um estrondo definitivo.
O ar, que antes parecia pesado e tóxico, subitamente se tornou leve e respirável. Gustavo se abaixou lentamente até ficar na altura de Beatriz, que o observava com seus grandes olhos curiosos. Ele abriu um sorriso gentil e sincero. Você dança muito bem, pequena. Muito bem mesmo, disse ele, a voz doce. Beatriz olhou para Gustavo, apertou o urso conselheiro e, com a simplicidade de um anjo, respondeu. Obrigada, moço. Você não é triste por dentro que nem a outra moça, né? Gustavo sentiu um nó se formar na garganta. Ele riu, uma risada lavada, cheia de alívio por ter escapado de um futuro sombrio. A vida de Clarice mudou radicalmente a partir daquele dia. Com os 50 mil reais, ela conseguiu sair do aluguel, dar entrada em uma pequena casa confortável e matricular Beatriz em uma excelente academia de dança infantil, onde a menina floresceu, unindo sua paixão natural ao ensino qualificado. Gustavo, por sua vez, reestruturou toda a dinâmica de sua casa e fez questão de promover Clarice, ajudando-a a pagar uma faculdade de administração para que ela pudesse trabalhar no escritório de sua empresa. Anos mais tarde, o mundo conheceria o talento de Beatriz, não mais nos fundos de uma mansão, mas nos palcos mais prestigiados, ovacionada por multidões. E na primeira fileira de cada espetáculo, sempre haveria uma mãe com lágrimas de orgulho, e um bilionário que aprendeu que o verdadeiro luxo não está nas coisas que acumulamos, mas na decência com que tratamos aqueles que o mundo finge não enxergar.